A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos apresentar esse momento, né, ao Senhor, agradecer a Ele também por esse dia, né, por essa semana que Ele nos concedeu, por tudo que Ele tem feito, também por tudo que Ele há de fazer nessa noite, aleluias. Você que saiu da sua casa no intuito, aleluias, de adorar ao Senhor, de ofertar no altar dele nessa noite, nesse lugar. Abra o seu coração também, os seus lábios, e declare ao Senhor, aleluias, tudo aquilo que você veio nessa noite ofertar a Ele. Entregue ao Senhor nessa noite. Pai, te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que não há outro digno, Deus, de ser adorado, outro digno, ó Deus, assim como o Senhor, Pai. A Deus, nós temos, ó Deus, a plena, Pai, convicção, ó Deus, a certeza, Pai, revelada, Deus, através do teu Espírito Santo, que nós, ó Deus, nascemos para adorar o teu nome, nós nascemos, ó Deus, para glorificar, ó Deus, o teu santo nome. E é isso, Deus, que é o intuito, Deus, do nosso coração, Pai. Engrandecermos o Senhor, exaltarmos o Senhor, ó Pai. Ah, Deus, e proclamarmos, ó Deus, o teu santo nome nessa terra, Deus. E dizermos que só o Senhor é Deus ainda, Pai. Que muitos, ó Deus, queiram viver, ó Pai, como se o Senhor não existisse, Deus, como se o grande propósito, Pai, com que o Senhor nos fez, ó Deus, não existisse, Pai. Mas nós, ó Deus, que tivemos os nossos olhos abertos, Pai. Ah, Deus, que tivemos, ó Deus, o nosso entendimento, Pai, aberto, Senhor. Não podemos, ó Deus, fazer como eles, ó Deus. Ah, Pai, nós queremos fazer diferente, Pai. Nós não queremos, ó Deus, nos conformar com esse mundo, mas sermos cada dia transformados, ó Deus. Ah, Deus, pela renovação da nossa mente, pelo teu poder, ó Pai, a cada dia nos assemelhar, ó Deus, ao Senhor, que é o nosso Pai, ó Deus. Sermos filhos, ó Deus, que representam, Pai, que honram teu Pai nessa terra, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Glorificado seja o nome do Senhor, que é grande, é poderoso e ainda assim se importa conosco. Aleluia. Ele nunca se esquece de nós. Descanse, nem tudo está perdido. Entregue na mão do Senhor. Não chores e usa a tua fé. Jesus ainda te quer. Ele viu você no vale e desceu para te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Ele viu você no vale e desceu para te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o seu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de
levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o seu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Oh, aleluia! E quantas vezes o Senhor, ele nos tirou dos vales dessa vida. E quantas vezes o Senhor, ele enxugou as nossas lágrimas, aleluias. E por causa da sua graça e por causa do seu favor, é que nós estamos aqui nessa noite, de pé, aleluias, porque somos sustentados pela destra fiel do Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Quero te adorar todo dia e viver caminhando na graça do Senhor. Quero te agradecer toda hora pelos livramentos que o Senhor me dá. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo. Conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo. Conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade e vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. É acima de tudo, Ele é o nosso escudo. Conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação.
salvação. Grandioso é o Senhor, aleluias. E grande é o teu nome. E infinito, aleluias, é o teu poder. Oh, aleluias. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Hago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Hago tudo pra te seguir. Peça ao Senhor nessa noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia, chama a atenção do Senhor nessa noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluias. Porque o Senhor é o nosso bem maior. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Pastor João.
Graça e paz. Quem está sentindo frio diz amém. Coisa boa esse frio, né? Mexe com a garganta, dá umas tossezinhas leves e estamos caminhando. O importante é que nós não paramos. Muda a nossa voz, a voz fica mais bonita, a voz boa tem uma voz mais bonita. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora para receber a mensagem de Deus. O pastor Alivaldo vai fazer essa oração. Ele está com a garganta boa, com a voz bonita. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. Salve a igreja, papai, Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso, eterno Deus, Pai celestial. Estamos, Senhor, aqui, Senhor, porque nós cremos e acreditamos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu tem muito para nos oferecer, Senhor, neste dia ainda, Senhor. E Tu vai usar o Teu servo, Senhor, o nosso pastor João Batista, Senhor. Não seja a vontade dele, mas seja a Tua vontade, Senhor. Porque não só nós estamos aqui. Essa mensagem pode chegar, Senhor, e vai chegar a milhões de pessoas, Senhor. Quantas pessoas estão necessitando de ouvir uma palavra do Senhor e não têm ouvido? Senhor, fala em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem transmitida essa noite pela missionária Tatiana. Tatiana, às vezes, quando a chama de missionária, dá risada. Mas nós somos missionários, eu também sou aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui em uma frente missionária. Se estamos aqui nessa frente missionária, porque nós somos missionários. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a mensagem. Demora não, senão eu mesmo prego. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gosto de começar assim, dizendo que eu não sou pregadora, para não criarem muita expectativa. Mas a palavra é do Senhor, né? Glória a Deus. E é Ele quem conduz as nossas vidas. E esposa de pastor sofre, né? Porque ela tem que estar sempre ajudando ele de alguma forma. Então, vocês estão acostumados com a pregação do meu esposo, né? Prega bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero deixar uma palavra para meditação dos irmãos no livro de João. Vamos ler o capítulo 11. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar o coração de cada um dos irmãos, porque a palavra do Senhor é poderosa, né? Principalmente na vida daqueles que creem no que diz o Senhor, e nós somos aqueles. Nós somos aqueles que creem naquilo que diz a palavra do Senhor. Nós cremos no poder transformador dessa palavra. Aleluia. Nós cremos na vida que essa palavra traz sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. João no capítulo 11. Amém, irmãos? Que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Um capítulo bem conhecido. Vamos ler em nome de Jesus. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo,
Era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão. Então, irmãos, eu quero começar nessa noite, né, falando sobre o momento, né, em que avisaram, né, a Jesus que Lázaro estava enfermo. E como nós lemos nesse texto, né, no versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta, eram 3 irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro. E no versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o que me chama a atenção é que, com todo esse amor que Jesus tinha por Lázaro e pelas suas irmãs, aleluias, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele não correu imediatamente para, vamos dizer, socorrer, né, para dar assistência, aleluias, que aquela família precisava naquele momento. Assim também nas nossas vidas, né, por mais que o Senhor ele nos ame, muitas das vezes ele não vem imediatamente nos socorrer quando nós estamos no nosso momento de aflição. E às vezes a gente não entende por quê,
né, das nossas lutas, das nossas angústias. A gente não entende o porquê de nós termos que esperar tanto pelo socorro do Senhor. Mas depois, né, mais lá na frente, ele vai explicar, né, para os discípulos que ele não foi imediatamente, para que aquilo que ele fosse fazer lá, os discípulos eles tivessem, né, a plena certeza do poder do Senhor naquele lugar, naquela ocasião, daquele milagre que o Senhor fez naquele lugar. E assim também nas nossas vidas, muitas das vezes Ele nos deixa passar pelas lutas e pelas aflições, e Ele não vem imediatamente nos socorrer, porque Ele ainda quer nos ensinar alguma coisa. Ainda não é o momento, aleluias, para Ele nos socorrer. Ainda não é o momento para que o milagre do Senhor Ele alcance as nossas vidas, né? O Senhor, Ele não ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor eles não estão agravados, não está tapado, os ouvidos do Senhor estão abertos. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso pedido, aleluia, de socorro. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos precisando, mas Ele tem o momento certo de agir, aleluias. E como nós, aleluias, pertencemos ao Senhor, Ele age nas nossas vidas, não por agir. Ele tem um propósito, e o propósito dele sempre é de glorificar o teu nome. O propósito do Senhor é que o nome dele seja glorificado na sua vida, através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. E assim foi o que o Senhor fez nessa ocasião. Ele engrandeceu o seu nome na vida daquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz no capítulo 4, no versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, às vezes glorificar o nome do Senhor não é tão fácil, né? Às vezes tem que passar por grandes aflições, assim como Jó, né, que sofreu tantas aflições, e ainda assim a palavra do Senhor diz que ele não murmurou, né? Não é fácil. As lutas, as adversidades. Quem quer viver lutas e adversidades? Quem quer ver enfermidades? Quem quer ver alguém da sua família partir, aleluias, e entender que isso também é para a glorificação do nome do Senhor? Mas o Senhor, Ele faz, e Ele faz assim. E nós não temos essa plena consciência para poder entendermos o modo do Senhor agir. Ele simplesmente faz, e Ele tem um modo dele de agir. O que cabe a nós às vezes nem procurar entender como que o Senhor faz, mas aceitar a vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz também que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, aleluias. E assim nós cremos no que diz a palavra do Senhor. Mas lá na frente, quando Marta soube que Jesus tinha chegado, né? Que a princípio ele disse que não iria naquele momento, e ele foi depois de 2 dias, né? Como diz a palavra do Senhor. E quando Marta soube que o Senhor tinha chegado, ela saiu ao encontro. Quando a gente está desesperado, né? A gente também faz isso. A gente corre, a gente sai ao encontro daquele que pode nos ajudar, daquele que pode nos socorrer. E ela saiu ao encontro do Senhor.
E ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela cria, né? Ela cria que tudo que o Senhor Jesus pedisse ao Pai, o Pai daria a Ele. O Pai faria. Aleluias. Mas depois a gente vê que Jesus diz a ela: teu irmão há de ressurgir. E a mesma Marta que diz assim: eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor pedir ao Pai, o Pai vai te conceder. Quando Jesus diz: teu irmão há de ressurgir, ela não creu imediatamente que o Senhor Jesus traria o irmão dela naquele momento de volta. Ela creu, aleluias, que o irmão dela ressuscitaria no último dia. Como nós sabemos, né? Que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluias. E aquela mesma Marta que disse que tudo que Jesus pedisse ao Pai, o Pai concederia, nessa hora não creu naquilo que o Senhor estava lhe dizendo explicitamente. Assim também acontece nas nossas vidas. Devido às adversidades, né? E a gente até compreende, né? Se nós nos colocarmos no lugar dela, a gente compreende que seria algo muito grandioso, mas que assim mesmo o Senhor, Ele faz, Ele fez e Ele faz. Ele faz coisas grandes, poderosas como essa que Ele fez na vida dessa família, na vida de Lázaro. Às vezes a nossa fé também ela fica titubeando, né? Uma hora a gente crê, outra hora a gente pensa que de repente não vai acontecer. Mas Deus é poderoso. Glória a Deus. Ele tem todo o poder e não tem nada que Ele não possa fazer. E não tem alguma coisa que seja pequena. Talvez a gente esteja clamando por uma coisa, pedindo algo ao Senhor, e a gente, às vezes a nossa fé também fica titubeando, né? Ela oscila. Uma hora a gente crê muito que Deus vai nos dar, e outra hora a gente pensa: será? Isso é tão difícil, isso é tão complicado, tem tanta dificuldade aí no meio do caminho, até isso chegar a mim. Mas o Senhor é poderoso. E não tem nada que seja tão grande comparado ao poder do Senhor. No versículo 25 diz assim: declarou Jesus a Marta. Ele ainda está falando com ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E o Senhor diz isso sobre a vida eterna, né? E ele perguntou a ela: crês isto? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Diante dessa declaração, não tem como duvidar que o próprio Filho de Deus não poderia fazer coisas tão grandiosas quanto ressuscitar o irmão dela. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Mas lá na frente, irmãos, após isso, eu vou chegar aqui no 32, que diz assim: tendo, pois, Maria, que era outra irmã de Lázaro, que tinha ficado em casa, chegado ao lugar onde Jesus estava,
e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse, e vendo, provavelmente tem um erro aqui na minha digitação, e vendo, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Glória a Deus. Quando o Senhor, ele viu Maria, aquela que, aleluias, adorou o Senhor de forma diferente, aquela que entrou na casa de Simão, e meu marido pode me corrigir se eu estiver errado, aquela que entrou na casa de Simão, aleluias, e ela trouxe um perfume muito caro na época, aleluias, porque ela queria adorar o Senhor de uma forma diferente. Ela queria adorar o Senhor de uma forma especial e ela ungiu os pés do Senhor naquela ocasião e secou com os seus cabelos, assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele viu essa mesma Maria chorando aos seus pés, aleluias, a palavra do Senhor diz que comoveu-se em espírito e perturbou-se, aleluias. Quantas vezes nós também nos prostramos nos pés do Senhor e derramamos, aleluias, lágrimas, e nós abrimos o nosso coração, dizemos, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse agindo, se o Senhor fizesse, Pai, isso não teria acontecido, isso não estaria acontecendo, Senhor. E o Senhor, ele olha para nós, assim como ele olhou para Maria naquela ocasião, e ele se comove, aleluias, porque o desejo do Senhor, aleluias, é nos conceder vitórias. Ele não tem prazer no sofrimento, no nosso sofrimento, nas nossas aflições. Glória a Deus. Assim também como o Senhor, ele se comoveu com Maria, ele se comove com cada um de nós. E a palavra do Senhor diz mais lá na frente que Jesus chorou. E quantas lágrimas também o Senhor derrama junto com as nossas lágrimas. Porque o Senhor se importa com cada um de nós, como ninguém jamais vai se importar. Como ninguém um dia já se importou, aleluias. É incomparável. Não dá para comparar o amor do Senhor. Não dá para comparar, aleluias, como o Senhor, ele nos ouve e ele nos escuta com atenção. Que muitas das vezes as pessoas à sua volta te ouvem, elas ouvem o que você fala, mas elas não te escutam. Mas o Senhor, ele não só nos ouve, ele nos escuta. Ele está atento ao que nós estamos falando, ele está atento ao que nós estamos pedindo. Ele está atento à nossa necessidade. Aleluias. Ainda que ele não faça do nosso jeito, da nossa maneira, porque ele tem um jeito dele de agir. Aleluias. E às vezes tem coisas que a gente não entende aqui, não entende já, mas é lá na frente que elas vão se explicando. De certa forma, glorificado seja o nome do Senhor. E no 40 diz assim: não, vamos ler no 30, eu vou ler aqui no 39, irmãos. Diz Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor,
já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Oh, aleluias! Quantas vezes o Senhor nos diz que é pra gente crer, né, irmãos? Quantas vezes o Senhor diz assim: é só crer que a glória sou eu que envio. É só crer. E ainda assim fica difícil pra gente, né? Ainda assim a gente não crê muitas das vezes, ou crê meio assim, né? Mas o Senhor disse mais uma vez a Marta: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Lázaro já estava morto há 4 dias. E Marta achou meio espantoso, né? Retirar a pedra, porque já faziam 4 dias. E ela argumentou que já cheirava mal. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes demora, né? Às vezes demora muito pra gente receber algo da parte do Senhor, ou pro milagre do Senhor alcançar as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele chega ali quando... Sabe quando não tem mais jeito? Porque se Ele chegar quando tiver jeito ainda humano, aí não é o poder dele, né? Nas nossas vidas. Aí as pessoas vão ter um pouco de dificuldade de crer que foi o Senhor que fez. Então Ele deixa lá bem pro finalzinho, bem quando não tem nenhuma saída, não há nenhuma porta, não tem nenhuma janela. Aí Ele vem e Ele mostra todo o poder dele. Glória a Deus, aleluia. E Ele mostrou todo o poder dele, para que todos que estavam naquele lugar não tivessem dúvida, não restasse um resquício de dúvida que foi o Senhor quem o fez. Então o que nós podemos concluir é que o Senhor, Ele não chega atrasado. Ele faz no tempo certo. E Ele faz do jeito certo, aleluias. Do jeito que ninguém duvide do seu poder. Glória a Deus. Irmãos, eu buscando ao Senhor, o Senhor colocou algo no meu coração, e eu queria que o meu esposo me ajudasse a fazer isso nessa noite. Porque eu penso assim, que quando a gente recebe alguma coisa do Senhor, a gente precisa compartilhar. A gente não pode guardar pra gente mesmo. Às vezes, alguém pode achar até que, assim, é algo bobo, né? Que não tem sentido. Mas se você recebeu de Deus, se você crê que você recebeu de Deus, Deus falou ao seu coração, você não pode ser covarde e não fazer aquilo que o Senhor está te entregando. E o Senhor, eu creio que Ele me entregou algo no sábado, que eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu não sabia que eu ia pregar hoje. Eu não sabia que eu ia trazer a palavra do Senhor nessa noite, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né?
E eu tô aqui porque eu quero obedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que a gente se sacrificar, né? Então eu quero obedecer aquilo que o Senhor me entregou. Eu quero compartilhar com os irmãos. E tem muito a ver com essa passagem de Lázaro. E tem muito a ver com esse versículo 44 que diz: saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Porque o Senhor, Ele ressuscitou a Lázaro. Ele deu a vida a Lázaro de volta, né? E isso só o Senhor podia fazer. Ninguém mais naquele lugar, né? A não ser que fosse usado, mas tendo Jesus naquela ocasião, ninguém mais poderia fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. E a vida Ele deu a Lázaro. A gente também, a palavra do Senhor diz que antes nós estávamos mortos, né? Estávamos mortos nos nossos pecados, até que um dia nós recebemos da vida do Senhor nas nossas vidas. E agora nós não vivemos mais as nossas vidas, mas Cristo vive em nós. Nós já recebemos a vida do Senhor. Lázaro também já tinha recebido da vida do Senhor naquela ocasião. Mas ele ainda estava enfaixado. Ele ainda estava preso. Ele ainda não conseguia andar. Ele ainda não conseguia fazer o que todo mundo estava fazendo: se mexer, se movimentar, avançar. Lázaro ainda não conseguia avançar. E ele precisou de que alguém viesse e desatasse as suas pernas, os seus pés, as suas mãos, os seus braços, para que ele pudesse ir. E nessa noite, o Senhor colocou algo no meu coração, que de forma profética, aleluias, se você crê, aleluias, de que o Senhor, Ele usa, aleluias, os teus servos ainda nessa terra para ministrar sobre a sua vida, aleluias, eu quero convidar o meu esposo a começar por mim, ou da maneira que ele quiser fazer, que ele seja um instrumento nessa noite que venha desatar as faixas que têm prendido as nossas vidas. O Senhor, Ele colocou isso no meu coração, e eu creio, aleluias, que tudo aquilo que está prendendo as nossas vidas para que a gente não venha avançar, tudo aquilo que está atando os nossos pés, e às vezes a gente até pode ter uma ideia, aleluias, ou às vezes a gente não faz ideia do que seja, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Ele age mediante a nossa fé. E eu quero convidar o meu esposo para que ele seja instrumento do Senhor nessa noite. E através de um ato profético, de uma oração ou de uma palavra profética, que aleluias, todas as ataduras, todos os ligamentos, todas as prisões que estão nos nossos pés, aleluias, que estão nos impedindo de avançar, que em nome de Jesus elas sejam nessa noite arrancadas e nós possamos, aleluias, avançar, avançar nessa noite.
Em nome de Jesus. Olha só, sabe o que acontece? Deus já fez algo grande em cada um de nós. Aleluia. Quando Deus falou lá para a moça de Lázaro sobre a ressurreição de Lázaro, que ele voltaria a viver mesmo estando morto depois de 4 dias, ela não entendeu. Sabe por que ela não entendeu? Ela não tinha esse conhecimento, nunca tinha visto Jesus ressuscitar morto ainda. Era tudo novo para ela. O que ela sabia, que era do conhecimento dela, da ressurreição do último dia, para viver eternamente com Cristo. Mas ela não tinha esse conhecimento de Jesus ressuscitar morto. Com isso, deixa claro para nós que esse Deus de milagre, que tem operado tantos milagres em nossas vidas, Ele tem algo novo para nos entregar. Mas aí, para recebermos o novo de Deus, nós precisamos estarmos preparados. Porque não adianta Deus nos entregar algo novo e a gente não ter condições de fazer nada, porque nós estamos atados, existe um nós nos amarrando, nos prendendo, não nos deixando avançar. Então, o que acontece é isso. Nós precisamos, eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, uma libertação, para que todos nós sejam desatados. O milagre que nós recebemos, quantos milagres? Mas nós precisamos receber algo novo. Mas Deus quer entregar para você algo novo quando nós estiverem desatados. Então, eu quero ministrar sobre a sua vida algo novo. Quero ministrar sobre a sua vida nessa noite libertação. Eu quero ministrar sobre a sua vida liberdade, para que você esteja livre para avançar e usufruir desse novo de Deus. Eu declaro nessa noite, eu decreto, é um decreto nessa noite. Todos os nós estão sendo desatados, para você caminhar livremente, para usufruir desse novo de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida. Você ainda não viu nada. O que Deus tem feito em sua vida é apenas um prelúdio para você crer que existe algo maior. E Deus, aquilo que você estava pedindo, Ele estava construindo. Você achando que estava demorando, Ele estava construindo para te entregar através da sua fé. Eu quero falar para você o que aquela família ainda não conhecia, aquelas pessoas daquela aldeia não conheciam. Eu quero falar para você que Deus é o Deus do novo. O milagre que recebemos ontem foi para ontem, mas o milagre que Deus tem para hoje, para o futuro, ele é muito maior. Estava demorando porque você talvez não estava ligado para entender o tempo de Deus. Mas nessa noite, eu decreto sobre a sua vida todas as bênçãos de Deus.
Eu decreto que está sendo derramado. Eu decreto, não é profecia, eu decreto porque hoje profecia é para o futuro, mas o nosso Deus é já, é Deus de agora, é Deus deste momento. Ele derrama agora. Eu decreto a luz da Bíblia, cura, prosperidade. Eu decreto agora que todos os demônios sejam ressuscitados, sejam agora expulsos. Eles que vivem ao seu derredor, querendo te atrapalhar, querendo atrapalhar a sua família, a sua comunhão, a alegria no seu lar. Eu decreto nessa noite que todos os males são expelidos, são expulsos, e que a obra de Deus se completa na sua vida essa noite, na sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobre todos nessa noite. Em o nome de Jesus, receba da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu já recebi nessa noite na minha vida. Eu já recebi nessa noite na minha casa, na minha família. Tudo que eu decretei nessa noite, eu já recebi em nome de Jesus. Amém? É só caminhar e não deixar que o inimigo venha atrapalhar. Glória a Deus. Estamos terminando. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Em cativeiros te levarão de Sião. Os seus sacerdotes planteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Graças a Deus, estamos chegando ao término dessa reunião. Vamos retornar para as nossas casas e continuar o nosso culto. O fogo não pode apagar. E na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta
aqui neste lugar que Deus tem preparado para nós, até que a tenda esteja preparada para que todas as pessoas de fé, no futuro bem próximo, entrem na tenda. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos por todas as coisas, por tudo que recebemos nessa noite. Muito obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos surpreende. Oh, Pai querido, como nós somos gratos, Senhor, por isso. E te peço, Deus, abençoe todas as famílias aqui apresentadas e representadas nessa noite. E nos livre de todos os males, dos acidentes, dos assaltadores, de tudo aquilo que possa nos atrapalhar na nossa trajetória, esse momento em que retornaremos aos nossos lares. Nos conceda, final de noite, sua presença, de paz, de alegria, de harmonia, e que a semana que começou no dia dessa noite seja uma semana de bênção, de vitória para todos, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.